Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Saiba e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu! Quais são essas, o que você diria, se der para falar disso, que são essas etapas de evolução da consciência, assim? Nossa. Tem um negócio interessante, chama teoria da mente, né? Então, tem um experimento muito clássico, assim. Você pega um brinquedo que um lado, por exemplo, ele é azul e outro lado é vermelho. E aí, se você mostrar esse brinquedo para uma criança de 5 anos e dá para ela brincar, ela vai olhar um lado azul, outro vermelho, né? Uhum. Aí, depois, ela já conheceu o objeto, aí você pega e mostra para ela, ela tá vendo o lado vermelho. E você fala assim, que lado que eu tô vendo? Ela não vai conseguir falar azul. Ela não consegue ainda ter a capacidade de neurológica, não é nem psiquiátrica, né? Neurologicamente, de entender que o outro é uma consciência independente dela, tem um ponto de vista próprio e para fazer essa resposta. Já uma criança de 9, 10 anos, ela já está na transição, se ela for saudável, ela já vai conseguir isso. Só que é claro que isso é um experimento didático que mostra... naquele ponto a pessoa conseguindo fazer essa teoria. Agora, por exemplo, você está no trânsito e você está com pressa e aí um cara te fecha, você já atribui para ele um demônio encarnado, a pessoa mais egoísta do mundo, e cria uma imagem absurdamente ruim e projeta tudo de ruim nele, assim, tal. Uhum. E aí, para você perceber que você está encarnando aí um primata, né, na selva, matar ou sobreviver, né, leva um tempo. E esse tipo de musculatura, de capacidade de perceber que nós somos a consciência, aquilo que percebe e o conteúdo da nossa mente, não somos, não é quem nós somos. Isso demora muito, assim, a vida, a maturidade que vai levando a isso. Então, tem uma imagem que é muito didática nesse sentido. Imagina que você está no anfiteatro de um teatro, você é a única pessoa na plateia de um teatro, e está rolando uma peça lá, e você está sentado aqui. O que está rolando lá no palco é a emoção. Então, no caso, a raiva do cara que te fechou no trânsito. E nós somos a consciência, aquilo que percebe. Então, você está meditando, você não se identifica, não se apega aos pensamentos, eles vão e vai. Então, primeiro ato, segundo ato, vai mudando as coisas lá no palco. E você vai percebendo que você não é a sensação, a emoção ou o pensamento. Você é a consciência que percebe. Quando a gente se identifica com o pensamento, então a gente identifica com um líder político, a gente identifica com um astro da música pop ou qualquer outra coisa que a gente identifica, a gente já levantou desse anfiteatro, foi andando e está lá abraçado com ele, achando que a gente é a mesma coisa. Se atacam ele, atacam a gente. Se atacam as ideias dele, atacam a nossa ideia de integridade. A gente se sente fisicamente ameaçado e vai partir para cima mesmo. Então, essa diferenciação é um estágio de consciência que a gente está na escola aprendendo aqui. A meditação treina isso, o autoconhecimento ajuda também a diferenciar isso. Eu acho que tem muito a ver até com espiritualidade. Porque, por exemplo, uma religião, às vezes você tinha falado sobre se identificar com políticos e com artistas e tal, mas também a gente pode se identificar com pensamentos que ficam na nossa cabeça, né? Que a gente, tipo, às vezes pode se identificar com aquele pensamento que a gente não tem muita culpa que ele tá vindo. Ele só vem e a gente acha que ele é a gente. Exatamente. E aí talvez algumas religiões vão falar que isso é um demônio. E aí você pode interpretar dessa forma. E na meditação, por exemplo, você vai enxergar como um pensamento que você pode só exercitar para ignorar, né? E faz algum sentido isso? De que, porra, isso é algo que a gente tem que trabalhar pra gente ter uma saúde mental melhor. Identificar perceber quando a gente tá sendo emocional ou quando a gente tá tendo esses pensamentos automáticos e tal. Exatamente. É diferenciar quem nós somos do que nós sentimos, acreditamos ou pensamos. Então, é essa diferenciação que gera saúde, que gera um distanciamento saudável.
Então, quando não há essa diferenciação, eu acho que aquilo que eu estou pensando, a minha crença política, por exemplo, define quem eu sou, eu vou ficar totalmente dependente dela e vou atacar quem for contra e não vou conseguir ter um jogo de cintura, uma flexibilidade saudável de lidar com discordâncias e coisas afim, entendeu? Então, é exatamente isso. É a gente diferenciar, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Agora, a terapia e a meditação, elas geram tipos diferentes de autoconhecimento. Tá, interessante. Então, assim, a pessoa pode fazer psicanálise a vida inteira, ter um relatório gigantesco de quem ela é, ou uma psicanálise junguiana, ter os complexos lá que sequestram mais ela e tal, mas isso não vai ser a definição exata de quem ela é. A experiência de quem ela é, ela vai conseguir só meditando. Porém, se você não tiver um conhecimento e você precisa do outro para te ajudar nesse espelho, nesse filtro, para você diferenciar, na meditação você vai simplesmente conseguir desapegar naquele instante, mas não vai ter a sacada, não vai ter a crítica de quais os padrões que você está caindo sem perceber. E não vai transcender esses padrões. Então você fica repetindo, principalmente traumas, né, que é o mais comum, histórias sofridas que não tiveram uma conclusão, um sentido elaborado ainda. Você vai ficar compelido a repetir padrões, contextos muito semelhantes, inconscientemente, sem você perceber, para dar um final da história, para dar um sentido para aquilo. Só a meditação não vai te dar não vai te ajudar muito, né? Vai te ajudar, vai ser melhor do que nada, com certeza. Mas o ideal seria você misturar junto com a terapia.